Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje estou de volta à minha casa, tentando gravar com um cenário um pouco diferente de novo. A gente vai tentando vários modelos. E hoje nós vamos gravar o último capítulo de Tiago, Tiago capítulo 5. Amanhã nós vamos começar a carta de Pedro. Ele vai falar nesse capítulo para os ricos, contra eles, né? E vai falar para aqueles que sofrem, mas que esperam pacientemente no Senhor. A recompensa que os aguarda, a recompensa que aguarda todos aqueles que amam ao Senhor Jesus. Ele começa essa carta dirigindo-se aos ricos, dizendo assim: Eia, pois, agora vós, ricos, vocês aí ricos, chorem e pranteiem por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Misérias que sobre vós hão de vir. Escutem, ricos dessa terra, chorem. As vossas riquezas estão apodrecidas. A riqueza de vocês está podre, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com o fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Você ficou aí ajuntando tesouros, ficou aplicando na bolsa de valores, ficou aplicando na poupança, comprando imóveis, se entesourando, né? Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, vocês diminuíram o salário deles para poder ter mais lucro, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus escutou a oração deles. Eles foram injustiçados, trabalharam de sol a sol, tiveram seu salário reduzido para que os seus senhores tivessem mais lucro, mas o clamor deles foi ouvido pelo Senhor. E ele diz assim: deliciosamente viveste sobre a terra, comeu do bom e do melhor, usufruiu de tudo que é bonito, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Todo aquele que planta, ele não planta num dia e vai lá no outro dia para ver se a plantinha já saiu. Não, ele sabe que tem o tempo de esperar a chuva, que tem o tempo ainda da ceifa, e ele fica esperando no tempo certo. Você tem plantado no lugar certo, você tem plantado na casa do Senhor. Talvez então você ainda não esteja vendo os frutos do seu trabalho, mas com certeza você verá. Com certeza o Senhor se mostrará a você. Sede vós, pois, pacientes, tenha paciência, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nunca esteve tão próxima. Todos os sinais que a Bíblia descreveu estão acontecendo hoje muito mais rapidamente do que acontecia naquele tempo. O cenário da volta de Cristo está montado. É só ler as Escrituras e perceber que tudo está preparado, tanto para a vinda do Anticristo, quanto para a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, ele diz: não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. É o juiz que vai julgar. Então não fica queixando, não fica reclamando, não fica apontando o dedo, falando dos defeitos, falando das falhas. Olhe para o juiz que vai julgar cada um de nós, segundo aquilo que nós plantarmos nesta terra.
E diz assim: meus irmãos, tomem por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Quantos profetas falaram em nome do Senhor e foram mortos, e foram decapitados, cerrados ao meio, morreram mortes horríveis, foram queimados vivos, foram crucificados de cabeça para baixo. Pensa que foi fácil, mas eles desistiram da promessa? Não, porque eles sabiam em quem eles estavam crendo. Você sabe em quem você tem crido? Você realmente confia no Senhor que você proclama, que você diz confiar? E ele diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Lembra do Jó? Quanta paciência, perdeu tudo e nunca disse uma palavra contra o Senhor. E viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso, Ele é muito piedoso. Jó nunca reclamou, apesar de ter perdido tudo, casa, família, bens, tudo o que ele tinha, filhos, ele perdeu tudo. E ele nunca reclamou, mas Deus retribuiu a ele muito mais do que aquilo que ele tinha antes. Mas sobretudo, meus irmãos, também não jureis, nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. É uma palavrinha que eu tenho dificuldade de aprender. Não, não. Eu só sei falar sim, sim. Sofro muito com isso. Tenho pedido ao Senhor que me ensine a falar não, isso eu não quero, eu não vou, eu não faço, não é de acordo com a minha fé. Eu tenho uma certa dificuldade, muitas vezes, para não ser indelicada, para não parecer muito exagerada, muito fanática, eu acabo dizendo sim, mas o Senhor tem me corrigido e Ele tem me dito: seja o seu falar sim, sim e não, não. Diga não ao diabo e diga sim às coisas de Deus, às coisas do Senhor. E diz assim: está alguém entre vós aflito? Você está aflito? Está entre vocês contente? Você está contente ou você está aflito? Se você está aflito, ele dá uma solução para você. Ore. Você está contente? Então cante louvores. Tem duas opções para você aqui. Ou você está orando, ou você está cantando louvores. Se você está aflito, você tem que orar mais ao Senhor. Se você está contente, louve ao Senhor. Isso traz mais contentamento ainda, mais alegria, mais força e vigor para o nosso espírito. Está alguém entre vós doente? Você está doente? Tem uma receita para você. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, sobre o doente, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Aqui tem uma receita para cura para você. E a oração da fé não é uma oração qualquer, é uma oração com muita fé. Salvará o doente, olha que glória, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você sabia que você tem esse poder e essa autoridade no nome de Jesus? De orar com os doentes e eles serem curados, de orar para que o Senhor perdoe os pecados dele e eles são perdoados? Você sabia disso? Confessai as vossas culpas uns aos outros. É importante você confessar suas culpas em quem você confia, é claro, e da mesma forma você vai ouvir a culpa dos outros e orai também uns pelos outros para que vocês sarem. A oração, ela é saradora, ela é santificadora, ela é purificadora. A oração pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabia disso? Que a sua oração tem poder? Então, ore com fé, sabendo que aquele que falou e aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito nessa palavra. Depende muito de você, muito mais de você do que do Senhor, porque o Senhor já deixou tudo pronto, preparado, escrito, tudo consumado. Falta a sua parte, ter fé nessa palavra e seguir firme, forte,
corajoso, com muita fé, porque o Senhor é poderoso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, você sabia? O grande profeta Elias, sujeito às mesmas paixões que você. E ele orando, o que ele pediu? Pediu que não chovesse. E sabe o que aconteceu? 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha, um pedido de Elias e não choveu. E daí ele orou de novo. E o céu deu o quê? A chuva, porque ele pediu. E a terra produziu o seu fruto. Irmãos, ele termina dizendo, se algum de vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que poder que tem a nossa oração, né? Quando você prega essa verdade, eu costumo dizer, eu já gravei mais de 1000 capítulos aqui e é um pouquinho trabalhoso, já faz 4 anos que eu comecei esse trabalho, mas eu costumo dizer, se valer para uma pessoa ser salva, uma pessoa, valeu a pena todo esse trabalho que eu tive, mas eu espero em Cristo Jesus que o Senhor use essa palavra para sarar muitas vidas, para trazer a luz, trazer a verdade, trazer ao conhecimento de Cristo e, consequentemente, a salvação da alma de muitas pessoas. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor guie os teus passos, guie o teu caminho, te conduza por um caminho reto. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia! Que todos fiquem na paz do Senhor. Eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado do novo formato, depois eu vou assistir para ver se ficou bom, mas é sempre bom a gente estar mudando, não podemos ficar parado. Aleluia! Um abraço e até amanhã.